esse termo porque nós falarmos em DPOC ainda é um termo que ainda não é muito familiarizado da população em geral, mas o DPOC nada mais é do que a bronquite crônica ou enfisema pulmonar. Como eu estava dizendo, 15, 17, 18% da população acima de 40 anos de idade é portadora dessa doença e apenas 12% estão diagnosticados. Nós temos um subdiagnóstico, ou seja, de pessoas não diagnosticadas, extremamente elevado. Se esses números ainda não nos apavoram, desses 12% apenas que são diagnosticados, Fábio, só 18% recebe um tratamento adequado. Quando a gente une as duas especialidades, a pneumologia e a cardiologia, a gente nota que dentro da cardiologia, se a gente for pegar os nossos pacientes com DPOC, os pneumologistas pegam os pacientes com DPOC, a grande maioria desses pacientes, se não todos, eles apresentam alguma comorbidade junto. Ou eles têm hipertensão, ou eles têm arritmia, ou eles têm insuficiência cardíaca, osteoporose, depressão, sarcopenia. E quando apresentam alguma doença, 50% dessas doenças são da áreas cardíacas. Porém, os trabalhos mostram que as especialidades não estão se conversando, há uma lacuna entre elas. E os números são bem impressionantes disso daí. Quando a gente pega pacientes com DPOC e pacientes que têm alteração da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ou seja, pacientes com insuficiência cardíaca, a gente nota que 50% desses pacientes não usam menos remédios do que deveriam para o coração, muitas vezes porque o pneumologista tem certo receio de indicar alguns medicamentos com medo que esses pacientes possam indicar. Outros dados que nós trouxemos para os colegas cardiologistas ontem é que mostra quando o cardiologista solicita uma ecografia das carótidas e esse paciente que vai fazer a ecografia das carótidas também apresenta DPOC, mostrou, dividido em 3 grupos, mas aquele grupo de enfisematoso, de bronquítico crônico, pacientes mais graves, esses pacientes já apresentavam um aumento da espessura da parede íntima das carótidas destes pacientes. Além de apresentar um aumento da espessura, esses pacientes já apresentavam mais placas de aterosclerose nas carótidas, essas artérias que se localizam no pescoço. Então, né, Fábio, há uma interação bem grande. E um dado que a gente até puxou a orelha dos cardiologistas é que menos de 30% dos pacientes com insuficiência cardíaca do coração fraco, esses pacientes são solicitados espirometria teste de função pulmonar. O doutor Marcelo sempre trata um assunto aqui interessante, né? Eu me lembro do doutor Marconi, uma vez eu entrevistei ele falou sobre a palavra resolutibilidade. Me gravou, sabe que gravou? Porque é uma palavra comprida, não é fácil de usar, né? Mas agora eu estava olhando aqui uma matéria do Correio do Povo, doutor Marcelo, olha o texto. Estudos apontam que milhões são gastos em exames e consultas pré-operatórios desnecessários. E aí tu me fala que tu tem um monte de gente com sintoma e que não tem exame. Uhum. Quer dizer, às vezes tu tem que aprimorar que tipo de exame. E o brabo também no Brasil é o seguinte, que tu faz o exame, constata o assunto e tu não consegue iniciar o tratamento. E essa pessoa vira residente para uma nova consulta num outro profissional e assim vai por diante. É complicado, né? E como é que é a relação pacientes entre médicos e pacientes, assim? Teus colegas têm dito assim que tem uma melhora ou ainda uma dificuldade de tentar resolver o assunto do paciente? Olha, Fábio, eu digo para os pacientes de uma maneira simples assim, a medicina não deixa de ser simples. Quando a gente tem o diagnóstico, né, no nosso caso, fazer um diagnóstico de que um paciente tem DPOC ou um paciente tem pneumonia, no caso do cardiologista, olha, o senhor está com insuficiência cardíaca, tem a sua ecografia mostrando uma alteração do ventrículo esquerdo, eu faço uma tomografia, o senhor tem enfisema pulmonar. Hoje nós temos excelentes medicamentos para isso daí. É só seguir o medicamento, seguir aquilo que foi orientado para a gente, que a imensa maioria, senão todos esses pacientes ficam bem. Deixa eu ficar com o Marcelo Mal mais um pouquinho, eu vou só fazer a Rede Gaúcha e já voltamos aqui para nós trocar uma ideia com ele. Hoje o medicamento mais prescrito, e isso vendido nas farmácias, isso através de pesquisa da indústria farmacêutica,
É um medicamento, é uma associação de 2 medicamentos que até alguns anos atrás, Fábio, isso se usava muito, né? Porém, isso estava nos consensos, porém a medicina vai evoluindo, as pesquisas vão evoluindo, e hoje esse medicamento não é mais indicado, que é a combinação de um corticoide inalado com um broncodilatador, isso falando para DPOC. Esse medicamento não tem mais indicação para DPOC, mas ainda é o medicamento mais difundido, mais de 70% vendido. Então, essas reuniões nossas é para orientar os colegas clínicos que estão trabalhando nas UBS, que estão trabalhando nas UPAs, que estão trabalhando nos seus consultórios particulares, falar que o consenso mudou, que as medicações mudaram e que os números mostram quando a gente trata o paciente de maneira adequada, por exemplo, com esse novo medicamento que a gente mostrou, a gente tem uma diminuição da mortalidade de 42%. Isso é um número muito gigante. É um trabalho que se chama IMPACT e realmente ele causou um impacto na sociedade de pneumologia, no mundo geral, pois um trabalho que tu faz com que tu tenha diminuição de 42% da mortalidade de uma doença que afeta 17% da população é um número muito expressivo. Então, a gente traz esses números, traz esses trabalhos para os colegas orientar que deve ser mudado assim o receituário dele para medicamentos novos, medicamentos modernos e, vamos se dizer, com preço relativamente acessível para a maioria dos pacientes usarem. E essa evolução do medicamento, na pesquisa, ela acaba muitas vezes acontecendo e, às vezes, o especialista, por exemplo, que é o teu caso, que tu viaja aí 2, 3 vezes aí para fazer congresso, tu tem essa informação, vamos dizer assim, em primeira mão. E, às vezes, o profissional que está um clínico geral, ou até especializado noutra especialidade, ele não tem essa mesma informação que tu tem em determinado assunto. E como, por exemplo, tu falaste, né, uma UBS, uma porta de um atendimento de bairro, de UPA e até mesmo de hospital, ele recebe pacientes de todos os tipos de complicação. Exato. Então, como é o clínico geral, essa função é brilhante, eu gosto muito do clínico geral, porque ele acaba assim, sendo generalista, né? É por isso que é importante ter um generalista que possa receber atualização mais vezes, dessa forma que vocês fizeram, né? Já é a segunda que nós fizemos esse ano e temos programado de fazer mais uma. Uma outra conexão, esse network que a gente acaba fazendo nessas reuniões, Fábio, é que a gente já deixou agendado com a doutora Carolina, que trabalha ali no posto de saúde Telmo Marder, na frente do hospital. Sim. Ela veio conversar comigo que tem uma paciente que já está algumas consultas com ela não consegue resolver o problema, uma paciente que vai seguidamente à UPA, vai seguidamente ao posto de saúde dela, com queixas de falta de ar e saturando mal, e ela não sabe quais são as condutas que têm que ser tomadas. Então, já me prontifiquei, semana que vem eu vou atender com ela, essa paciente lá no posto Del Mar, e vamos tentar resolver o problema dessa paciente. É legal isso, João. Então, cria essas conexões favoráveis, tanto para os médicos quanto para os pacientes. Eu acho muito bom. E tu também vai ver um caso, né? Que daqui a pouco esse caso, numa troca de informação dos profissionais, pode trazer essa coisa que eu falo de resolver o assunto. Exatamente, resolutibilidade. Porque é bem ruim, né? Paciente batendo de porta em porta de consultório médico, de assistência, de UPA, sem resolver o assunto. Né? Exato. É muito ruim. Amigo, bom fim de semana para ti. Para todos nós, muito obrigado. Obrigado pelo papo. São 9h08. 9h09, vamos intervalo, já voltamos.